Recentemente, eu estava lendo em uma das redes sociais uma história que me fez refletir a minha caminhada cristã, os meus pensamentos sobre Cristo, a minha vida em si, né? O texto era de um pai que tem acho que 3 ou 4 filhos, e o seu filho mais novo, uns 7, 8 anos mais ou menos, conversava com ele durante a correria do dia a dia, né? Ele disse que tinha dado banho no menino, tinha feito as coisas tudo, e depois o menino, assim, aquelas perguntas que criança faz do nada. De vez em quando, Itiel sempre vem com uma dessas, assim, dizendo que Emanuel perguntou alguma coisa, pronto, foi uma pergunta mais ou menos daquelas que joga o pai na parede, assim que o filho fez. O filho olhou para o pai e disse assim: papai, eu não sei por que Jesus não está acabando com a pandemia. O pai ficou simplesmente assim, parado, calado. Não porque ele não sabia a resposta, não porque ele não cria que Jesus pode acabar com a pandemia a qualquer momento, mas é porque, às vezes, a gente não precisa de uma resposta teológica gigante para dizer, olha, porque o homem é mau e merece todo o castigo e isso ainda é pouco, Deus pode mandar 2 pandemias. Não funciona assim. A gente sabe que a verdade é essa, que nós somos maus mesmo e que a pandemia é pouco perto do castigo que a gente merece. Mas não é essa resposta que a gente gosta de ouvir, não é isso que traz esperança ao nosso coração. Aquele filho balançou o pai dele com uma simples pergunta. E às vezes a nossa fé também é balançada com diversas perguntas, com situações que nos fazem refletir. O pai chorou quando o filho fez essa pergunta, não porque a resposta ia ser dura com o filho, não porque o pai acreditava que a pandemia ia matar todo mundo ou que não ia matar ninguém, que era uma brincadeira, não. O pai não chorou por causa disso. Ele sabia a resposta, eles são presbiterianos, são cristãos, eles creem em Deus, são de igreja há muito tempo, então a resposta ele sabia, e ele poderia explicar ao filho dele. Mas ele chorou porque ele viu que ele não estava transmitindo o amor de Cristo genuíno ao filho dele. Se o filho dele fez aquela pergunta, certamente a imagem que o pai, que a mãe estavam passando de Cristo estava danificada. Talvez ele tivesse muito atarefado com as coisas da rotina, com os trabalhos dele, e esqueceu de demonstrar quem realmente Cristo é na sua casa e na sua família. É sobre isso que nós vamos falar, sobre o grande amor do nosso Deus, que nos faz amar de verdade. Abra sua Bíblia em 1 João, a primeira epístola de João, no capítulo 4, nos versos 19 até o 21. Primeira João 4, dos versículos 19 até o versículo 21. Um texto bastante conhecido, mas que traz verdades importantes ao nosso coração no dia de hoje também. Diz o seguinte o texto: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor Deus, graças te damos porque temos acesso à tua palavra, porque podemos nela meditar e dela aprender verdades importantes para a nossa vida. Te agradecemos porque, apesar de toda a situação que o mundo vive, temos esperança em Cristo. Te agradecemos porque o Senhor é o Deus que ouve o nosso pranto, ouve as nossas dores, as nossas lágrimas, o Senhor colhe. E por isso estamos alegres, porque podemos confiar em Ti. Te pedimos que o Senhor nos conduza em toda essa meditação ao longo desse texto, para que o Senhor seja glorificado e o homem diminua. Te pedimos que apenas as verdades da Tua Escritura criem sementes no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes, nós nos pegamos em situações como a que eu acabei de contar, que há perguntas que balançam a nossa vida, que nos fazem refletir sobre o que temos passado para o mundo de Cristo. Será que você nunca se perguntou assim, por que é tão difícil perdoar alguém que te ofendeu?
Porque é tão difícil estender a mão para quem te machucou com palavras, com atitudes? Isso é porque nós não temos olhado para Cristo e refletido o amor dele na nossa comunidade, nos nossos relacionamentos. Isso é difícil, porque nós somos seres egoístas naturalmente. Eu quero o meu bem, você quer o seu. Mas, mediante Cristo, tudo isso é mudado. E é isso que vamos entender hoje. Se essas perguntas fazem com que o mundo olhe para a gente e diga assim: onde é que está Deus? A gente tem a resposta para isso na cruz. Detalhe, eu não estou dizendo que o mundo olha para a gente e pergunta assim: onde está Deus? No sentido ateísta, dizendo: Deus não existe. Não, mas o mundo olha para a gente cobrando: onde é que está o Deus que você diz que ama? Onde é que está o Deus que você professa, que não se mostra nos seus atos? Então, mediante isso, mediante esses versículos que falam sobre esse amor, nós temos uma verdade a entender. Precisamos entender que o amor de Deus muda o nosso coração, muda a nossa mente e muda os nossos atos. E essa vai ser a verdade que vamos trabalhar ao longo de todo o texto. Esse é o resumo desse sermão de hoje. Mas antes de adentrarmos ao capítulo 4 mesmo, nós temos que entender o que é que estava acontecendo nessa carta, né? Eu não posso simplesmente jogar o capítulo 4 como se não houvesse o capítulo 1, 2 e 3 antes dele. A epístola de João é uma das epístolas que não tem assinatura. Ela não diz no começo, como Paulo normalmente faz. Paulo começa suas cartas dizendo: Paulo, servo de Cristo, aos Gálatas, Paulo, servo do Senhor. Mas não há. Dê uma olhadinha nos primeiros versículos dessa carta. A saudação de João é completamente diferente, assim como, na verdade, todos os escritos de João o são. O evangelho dele é o único evangelho que não é sinótico, como os outros 3 são. O livro de Apocalipse foi escrito por João também, e você vê que tem todo um jeito peculiar de ser. E assim também são as cartas de João. A gente costuma ser muito reducionista e dizer: eu lembro da carta de João, não é aquela que ele fala sobre amor? Ele fala sobre amor. Mas não é só isso. A gente vai ver que a escrita de João e todo o seu ensino é espetacular e revela Cristo em quase todos os versículos aí. Olha a saudação que ele faz. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos, também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Perceba, ele não diz João escrevendo para a igreja X. Não. Essa é uma epístola geral, justamente por isso. Ele manda para toda a igreja e não para uma igreja específica. Mas ele não assina, porque a sua escrita foi tão característica que nunca houve dúvida sobre a autoria de João nessa carta. Em toda a história da igreja, foi quase unânime de que João tinha sido o seu autor. E nós vamos ver o quanto é peculiar o jeito de João escrever nessa epístola. Perceba, um resumo de toda a carta para que a gente possa chegar no capítulo 4. No capítulo 1, ele começa com essa introdução, revelando Cristo e dizendo que só em Cristo a nossa alegria pode ser completa, foi o que acabamos de ler no verso 4. Mas do verso 5 do capítulo 1 até o final do capítulo 3, é todo um ciclo. Vocês lembram que o pastor Ericon já falou isso, que quando a gente está estudando em Apocalipse, são ciclos que se repetem? A mesma coisa acontece também nessa carta. Ele está fazendo ciclos que se repetem, mas com um tema central. Ele vai mostrar como vivem aqueles que amam a Deus e como vivem aqueles que amam ao mundo. O primeiro contraste que ele faz está no capítulo 1, verso 5 até o verso 7, que ele vai mostrar que ou você anda na luz ou você anda nas trevas. É sempre esse jogo, ou você faz isso ou você faz isso. E ele faz, a cada 2 contrastes, ele bota uma promessa do Senhor para os crentes. Então, o primeiro contraste que ele faz é mostrando que ou você vive na luz ou você vive nas trevas. Depois ele faz, ou você vive confessando seus pecados ou você está vivendo em auto-engano. E depois ele mostra a promessa da propiciação e intercessão de Cristo. Isso nos versos 1 e 2 do capítulo 2 já. Depois ele volta novamente para esses contrastes. No verso 3 a 6 do capítulo 2,
ele vai mostrar que ou você vive em obediência à palavra do Senhor e seus mandamentos, ou você é um desobediente e está distante do Senhor. Depois ele faz outro contraste, mostrando que ou você ama a luz e vive nela, ou você vive em ódio nas trevas. Depois ele vem com uma promessa às crianças, aos jovens e aos pais. E é aí que ele usa aquela linguagem dele característica, que ele sempre diz: filhinhos vos escrevo, jovens vos escrevo, aquele jeito carinhoso de João, que é marca característica dele, porque ele tinha sido o apóstolo a quem Jesus amou. Esse é o termo normalmente referido a João, o apóstolo a quem Jesus amou. Ele andou com João, as crianças sabem, Pedro, Tiago e João no barquinho. João estava sempre por lá, estava sempre perto de Jesus. E aí ele vai escrever com essa maneira fofa e delicada de dizer: filhinhos, eu vos estou escrevendo por isso. Mas ele continua novamente, ele faz essa promessa aos filhinhos, aos jovens e aos pais, e ele volta para os contrastes novamente. No capítulo 2, do verso 15 até o 17, ele vai mostrar que ou você vive no amor do Pai, ou você vive no amor do mundo. Depois ele faz outro contraste, dizendo que ou sua vida é centrada na verdade, que é a palavra de Deus, ou sua vida não tem fundamento e você vive uma mentira. Depois, ele vem com mais uma promessa. Ele traz a promessa da vinda de Cristo para os filhos de Deus. Essa promessa está lá nos versos 28 até o verso 3 do capítulo 3, puxando do 28 do capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 3. E, por fim, ele traz os últimos contrastes. No capítulo 3, do verso 4 ao 10, ele traz o contraste de que ou você vive na justiça de Cristo, ou você está perdido no pecado. Depois ele mostra que ou você está vivendo o amor e a vida que Deus pode dar, ou você está vivendo ódio e morte. E, por fim, ele traz a última promessa, no capítulo 3, do verso 19 até o verso 24, mostrando que, mediante Cristo, podemos nos achegar a Deus com confiança e esperança. Então, esse é o jogo de ciclos. Ele vai fazendo contraste, contraste, promessa, contraste, contraste, promessa, até chegar no texto que vamos ler hoje. O capítulo 4 já é fora desses ciclos e ele vai mostrar, basicamente, 5 argumentos pelos quais o cristão deve amar outras pessoas. Por isso que a gente costuma dizer logo que essa carta, a temática dela central é o amor. De fato, fala muito sobre amor, mas amor não é o tema central. O tema central, de acordo com os estudiosos, é justamente a certeza que podemos ter da salvação. Esses 5 capítulos da primeira carta de João vão nos mostrar como podemos ter certeza da salvação. Mas, no capítulo 4, que é o capítulo do texto que lemos hoje e que vamos meditar, tem os 5 argumentos. O primeiro argumento que ele usa está no capítulo 4, no versos 7 e 8. Se você quiser dar uma olhada aí, ele vai mostrar que nós devemos amar porque Deus é a essência do amor. Sendo assim, amemos. O segundo argumento que ele vai usar está no verso 9 do mesmo capítulo. E ele diz o seguinte, que ao amar, nós seguimos o exemplo supremo do nosso Senhor, que se sacrificou por nós como prova do seu amor. O terceiro argumento que ele usa para dizer que nós devemos amar está no verso 12. E ele vai mostrar que o amor é a essência do testemunho cristão. O quarto argumento está no verso 13 até o verso 16. E ele vai dizer o seguinte: o amor é a segurança do cristão. Se você quiser dar uma olhada em casa mais detalhadamente. E o quinto argumento e último, que é onde o nosso texto se encontra, é o argumento de que o amor é a confiança do cristão em meio aos juízos. Então é nesse texto tão profundo que nós vamos mergulhar para encontrar o profundo amor de Deus sobre nossas vidas. Então, para ficar mais didático, para a gente compreender com mais facilidade, eu separei os 3 versículos, 19, 20 e 21, cada um com a temática. O verso 19 vai nos mostrar que o amor de Deus muda o nosso coração. O verso 20 vai mostrar que o amor de Deus muda a nossa mente. E o verso 21 vai mostrar que o amor de Deus muda os nossos atos. E assim, podemos começar oficialmente esse texto depois de entendido o que é que João estava tratando com a igreja de forma geral. Você já assistiu um jornal em que 2 repórteres falam notícias ao mesmo tempo? Ou um jogo de futebol em que 2 jogadores vão cobrar o mesmo pênalti, cada um chutando a bola para um lado? São coisas que não fazem muito sentido. Imagina 2 repórteres, cada um metralhando a notícia e você lá, sem prestar atenção em nenhuma. Ou jogadores que tentaram fazer um gol, mas cada um chutou para um lado. Nada disso faz muito sentido. Tá certo que os exemplos são bem
imaginários e bem forçados. Mas deixa eu te dar um exemplo então mais próximo da nossa realidade. Você já viu duas crianças brigando por um só brinquedo? Eu já vi bastante isso. Não é uma cena muito fofa. Você não faz, que coisa linda, é um anjinho. Não. Tem muito choro, tem muito berro. Normalmente um guri dá uma brinquedada na cabeça do outro e eles choram e brigam. Não é uma coisa muito bonita da gente ver. Mas, dadas as devidas proporções, a gente também é assim. Nos nossos relacionamentos, a gente, quando quer fazer a nossa vontade prevalecer, faz igual a criança. A gente berra, a gente briga, a gente quer se exaltar. Isso certamente destrói os nossos relacionamentos e mostra como nosso coração é pecaminoso e está distante do Senhor. Paul Tripp, um autor excelente, que ele lembra muito o pai de Mateuzinho, se ele estivesse aqui ia fazer mais sentido, ele é a cara do pastor Jeremias. Ele diz o seguinte, que não há relacionamento puro e saudável distante do Senhor. Não há. Ele diz que é simplesmente impossível um relacionamento dar certo sem a graça de Deus. Aí você diz, oxi, então ele falou besteira, porque eu conheço tanta gente que não é cristã e dá certo. Existe, é comum, a gente vê, mas esses relacionamentos, eles não são como o relacionamento de Deus com o seu povo, não são como o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Esse é o ponto que Paul Tripp está falando. Esses relacionamentos que a gente vê por aí, certamente eles têm muita graça de Deus, porque Deus derrama sua graça a toda a criação. Mas não são relacionamentos que refletem Cristo. Não são relacionamentos pautados por abnegação, amor sacrificial. Não, isso só é encontrado realmente em Cristo. E é isso que o versículo 19 vai nos mostrar. Vamos dar uma olhada nele novamente? Ele diz o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Versículo muito conhecido, já foi tema de EBF, de conferência, de tudo. A gente realmente sabe esse versículo de cor e salteado. Ele é bem curtinho. Mas você sabia que nem sempre ele foi escrito dessa forma? Algumas traduções, talvez a sua aí ainda tenha isso, é diferente. Eles colocam assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso faz toda a diferença. Esse simples artigo, a letra O, aí entre nós amamos, se ficar nós o amamos, muda todo o sentido da frase. E por isso que na minha Bíblia, talvez na de vocês, não tenha mais. É importante não ter, porque esse foi o sentido que João quis nos passar. Se a gente coloca o artigo aí, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, então João estaria estreitando esse ensino ao amor de Deus para com o homem. Mas a partir do momento em que não há esse artigo, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, significa que nós só sabemos o que é amor porque o Senhor nos amou primeiro. Porque Deus nos amou, eu posso amar a Ivanda, eu posso amar vocês, eu posso amar minha mãe. Somente há amor genuíno, amor cristão, amor bíblico, porque Ele nos amou. O mundo tem várias formas de amor, é bandeira aí de movimentos que vocês sabem, que toda forma de amor é válida, tudo é amor, ame, siga o seu coração e ame. Esse é o amor que o mundo tem. Mas o amor que Cristo tem por nós só é encontrado nele. A gente não nasce com esse amor no nosso coração. Um amor que está disposto a virar outra face e receber todo o prejuízo. Isso só se encontra mediante o nosso Senhor. Por isso, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É uma atitude que parte dele. Ele é o primeiro, Ele que toma a atitude inicial. E se não fosse assim, eu não saberia o que é amor, vocês não saberiam o que é amor. Os mais belos filmes de romance, os mais belos livros aí, Romeu e Julieta, sempre vão mostrar que o amor, no fim das contas, tem um pouco de toxicidade. Literalmente, em Romeu e Julieta, eles morrem envenenados, né? Mas o amor do mundo é esse, que você ama até onde dá, mas se precisar morrer, aí não está legal, aí já forçou a barra. E o amor na cruz é justamente o inverso. Você começa morrendo para você poder amar. E foi isso que Deus fez por nós. Para que a gente possa entender isso de forma mais clara ainda, literalmente, é porque é como o sol e a lua. A lua não tem brilho por si mesma, você sabe disso mais do que eu. A lua reflete o brilho que o sol fornece a ela. Assim também deve ser com a gente. A gente não tem amor na nossa própria natureza. A gente reflete o amor de Deus. E quanto mais perto você está dele, maior vai ser o reflexo desse amor ao mundo aí ao seu redor. Então, já fica essa reflexão baseada no pai sofredor lá com o filho que fez uma pergunta difícil a ele. Você tem refletido quanto da luz de Cristo, do amor de Cristo?
E sonde o seu coração nesse sentido, para que você busque sempre brilhar mais a luz de Cristo. Se você acha que brilha muito já, não é tudo que Cristo pode oferecer. E se você acha, como eu, você acha que não tem brilhado o suficiente, busque estar mais perto do Senhor para refletir a sua luz. Mas vamos continuar nesse versículo ainda. Já entendemos essa questão do nós o amamos ou nós amamos e nós amamos é o adequado, mas agora vamos para a parte realmente fundamental do verso. Ele diz o seguinte: Ele nos amou primeiro. Não faltam palavras, não faltam histórias aqui de irmãos que provaram do amor de Deus. Como se a Bíblia fosse pouco, cada um aqui tem uma história diferente, em que sentiu a mão de Deus cuidando da situação, em que viu que o Senhor estava conduzindo a sua vida de graça em graça. Apesar das desgraças da vida, o nosso Deus tem nos conduzido. Certo, você tem família que te ama, você tem irmãos maravilhosos aqui dentro, mas nada disso revela a plenitude do amor de Deus por nós. Você não olha para mim e diz, nossa, Deus é muito bom mesmo. Não, você olha e diz, vixe, Deus errou um pouquinho ali, não foi? Mas a gente encontra a plenitude do amor de Deus somente na cruz. Certo, a criação nos revela que Deus é bom, que Ele tem amor por nós. Os nossos amigos e irmãos revelam que Deus é bom e tem amor por nós. A nossa vida, o fato de Deus nos ter dado vida, revela que Ele tem amor por nós. Mas nada disso se compara à cruz. A cruz é o exemplo máximo, é o topo da história. O que todo filme de romance aí tenta copiar um pouquinho, um amor que morre pelo outro. Só que nos filmes de romance, normalmente é o mocinho que morre pela mocinha, ou a mocinha que morre pelo mocinho, vai que o filme é muito moderno aí. Mas a cruz não é mocinho morrendo por mocinho, não, nem mocinho morrendo por mocinha. É o herói morrendo pelos vilões mesmo. E esse é o amor que encontramos na cruz. Ele nos amou primeiro. E somente mediante a cruz podemos amar genuinamente os nossos irmãos. Não parece que é muito difícil você amar o seu pai. Não parece que é muito difícil você amar a sua mãe. Vocês vivem na mesma casa, comem da mesma comida, bebem a mesma água, o seu pai paga suas contas. Aí é fácil amar os pais, né? Mas olhar assim é muito pequeno. Quando você olha de cima, com a ótica celestial, você percebe que são pecadores se amando. Na sua casa tem 2, 3, 4 pecadores reunidos, vivendo em união. Às vezes sai uma faísquinha ali e outra, mas é aí que está a graça. Por que a gente não se mata dentro de casa? Ah, estou com raiva, vou te matar. Não tem isso. Algumas vezes tem, né? A gente vê uma notícia aí perdida, uma pessoa que entra em casa e mata todo mundo. Mas, via de regra, não é assim. Porque o nosso Deus é gracioso. Ele nos ensina a amar, Ele possibilita essa união de pessoas totalmente diferentes, de pessoas completamente distintas, vivendo em união, em harmonia, amando. Não é amar quem nos ama que a cruz nos ensina, é amar quem nos odeia. Nós odiávamos a Deus e Ele demonstrou seu amor por nós. Esse deve ser o nosso exemplo. E isso devemos replicar por onde andarmos. Vamos entender com uma aplicação nisso a ilustração de que amar quem é indigno é difícil. Você olha para alguém que você considera inferior a você e você diz, eu não devo nada a fulano, não. Cristo também não devia a nós. Ele não devia amor, Ele não devia graça, Ele não devia misericórdia. Mas Ele fez isso sacrificialmente. Ele deixou sua glória, deixou seu trono, veio aqui, padeceu, sofreu nossos sofrimentos, nossas dores, e foi até a morte de cruz. E essa também deve ser a nossa mentalidade. Isso deve preencher o nosso coração. Se nosso coração estiver preenchido por nossas vontades, o nosso ego, nós nunca vamos saber o que é amor de verdade. Mas se você olhar para Cristo, ver a forma com que Ele amou, seu coração muda. E por isso, eu quero fazer só uma pergunta. Você acha que a sua conduta com aquele irmão chatinho que você não gosta muito tem refletido o amor de Deus? Você acha que aquele irmão que te chamou de feminista, flamenguista, machista, seja lá o que for, tem refletido Cristo? Se não, há tempo de mudar. Se não, olhe para a cruz mais uma vez. Tire os olhos daquele irmão que te ofendeu.
ou daquele que você ofendeu, porque somos todos pecadores em potencial aqui. Eu posso ofender vocês, vocês me ofendem, e assim a gente vai seguindo, porque a gente olha para Cristo. Seja qual for a situação, como você tem reagido? Você fecha a cara e não fala mais com o irmão, você fica indignado e diz, aquela igreja não presta. Não deve ser assim. Quando fazemos isso, estamos dizendo, Cristo não é suficiente, eu preferi olhar para o pastor Flauber, eu preferi olhar para o pastor Érico, e por isso eu me entristeci e eu vou sair da igreja. Não deve ser assim. Nós devemos olhar para Cristo. Porque olhando para Cristo, você vai ver que todo mundo aqui é igual, são todos pecadores. Os que torcem para o São Paulo e para o Flamengo. Mas assim podemos seguir juntos. Até os que torcem para os Corinthians também, mas a gente pode seguir junto, mesmo assim. Vamos passar ao segundo ponto desse texto, que é o ponto assim mais duro do apóstolo João. Se João é conhecido por ser o apóstolo fofinho que andou com Jesus, o apelido dele era aquele a quem Jesus amou, agora ele se mostra um pouco áspero, um pouco duro. Perceba, olhe primeiro no primeiro capítulo, no versículo 6, o que é que João vai dizer. Capítulo 1, versículo 6. Ele diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ele já está chamando alguém de mentiroso de uma forma bem sutil, né? Se você diz que faz e não faz, você é mentiroso. Veja agora o capítulo 2, versículo 4. Ele diz: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Já ficou mais duro. Não foi aquele, mente. Ele está dizendo, é mentiroso. Mas vamos ver agora o capítulo 4, verso 20, que é o que está no nosso texto de hoje. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar ao seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Para você talvez ainda não tenha ficado muito duro esse texto, mas eu vou te mostrar como é. Nessa época, haviam diversas heresias circulando pela cidade, literalmente. Muita gente que se dizia mestre de algum conhecimento aí, eu entendo muito sobre Deus, eu entendo muito sobre a religião, em especial um grupo chamado de gnósticos. Os gnósticos eram aqueles homens que diziam que tinham um conhecimento especial de Deus. Eles diziam que os profetas, que a Bíblia em si, não trazia todo o conhecimento de Deus e eles tinham aquele conhecimento dentro deles. Portanto, eles se gabavam de, eu sei mais sobre Deus do que você, porque Deus se revelou a mim e não a você. E aí, esses gnósticos, eles perambulavam pela cidade, entre as igrejas, disseminando essas heresias, essas bobagens, e afetavam alguns irmãos, porque eles queriam humilhar os irmãos, dizendo, você não ama a Deus de verdade, eu amo, porque eu entendo mais sobre Deus, eu tenho uma revelação nova sobre Deus que você não tem. Eu tenho um conhecimento superior de Deus que você não tem. Isso era o que os gnósticos diziam. E aí João, ele está combatendo esses gnósticos indiretamente aqui, ao dizer isso. Por quê? Porque quando os gnósticos faziam isso, eles agiam com ódio para com os cristãos, os simples cristãos, a gente, que não tem conhecimento superior de Deus, que a gente não tem revelação especial nenhuma, além da palavra. João, ele está combatendo dizendo, se você se gaba dizendo que ama a Deus, mas você não ama o seu irmão, você é um mentiroso. Era como se ele estivesse olhando na cara daquele pessoal e dizendo, vocês são todos mentirosos. E aí ele diz que aquele que não ama ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Não é não consegue ou não se esforça para conseguir. É não pode, é impossível você dizer que ama a Deus, mas não ama os seus irmãos. É impossível. Por isso que eu estou dizendo. Esse é um versículo bem mais duro de João. Ele diz que sua vida é uma farsa se você diz que ama a Deus, mas não ama os seus irmãos. Será que a gente não tem sido assim também? Com a boca cheia de palavras. Eu sou grato a Deus, eu amo a Deus, eu amo estar na casa do Senhor. Mas eu não amo as pessoas que estão lá. Eu não gosto de fulano, não. O amor que a gente aprende do nosso Senhor, que a gente viu Ele demonstrar na cruz, em sua vida, em sua morte e em sua ressurreição, nos mostra o tempo inteiro que Cristo não amou só os bonzinhos, não. Ele não amou só os discípulos, não. Ele amou todos.
até mesmo aqueles que escarneceram e se arrependeram. Eu não estou falando que todos serão salvos ou que todos são dignos do paraíso. Não, nenhum é digno. Mas o Senhor se revelou em amor aos seus eleitos. Perceba, o amor que nós devemos ter pelo Senhor, um amor vertical, se for somente vertical, é um amor falso. Se minha relação com Deus é somente eu e Deus, eu e a Bíblia, você não está vivendo uma vida de igreja, você não está vivendo o amor que o Senhor nos ensina. O amor que o Senhor nos ensina, ele é vertical, obviamente, senão não amamos a Deus e só as pessoas, mas ele transborda, ele vai para todas as direções. Você ama a Deus, você ama o irmão que lhe ofendeu, o irmão que lhe fez bem, você ama a todos. Claro, não estou dizendo que é uma utopia, que a gente vai viver, eu amo todo mundo, vem cá se abraçar. Não, há pessoas bem distintas em que você suporta, tolera, ama, mas com suas ressalvas. Contudo, o que a gente não pode deixar são essas barreiras entre a igreja mesmo. Nós não devemos cultivar essas barreiras, essas inimizades, esses problemas que vão minando realmente a comunhão, até o ponto de você realmente só ter uma relação que é você e Deus, ninguém mais. Não é assim que funciona, não é assim que fomos chamados pelo nosso Senhor. Precisamos entender que Cristo suportou toda a injúria. Se Cristo suportou tudo, cuspidas, chicotadas, humilhação, disseram que ele era louco, que ele estava bêbado, por que o irmão lhe chamou de flamenguista e você fica com raiva dele e não vem mais para a igreja? Não deve ser assim. Senão você está se considerando superior a Cristo, porque Cristo era superior a todos, suportou isso tudo, coroa de espinhos na cabeça, foi até a cruz, carregando a própria cruz, e padeceu na mão dos romanos para cumprir a justiça de Deus. E por que eu sou mais especial? Por que comigo, e se me tocar, eu vou embora, aqui não é meu lugar não, esse povo aqui é muito ruim. Não deve ser assim. O povo aqui é ruim, o povo lá é ruim, o povo em todo canto é ruim. Deixa eu te contar logo, para evitar gastar gasolina que está caro. Mas se você se der conta de que Cristo não é ruim, que Cristo não vai te fazer mal, você vai perceber que uma igreja onde a palavra é pregada, onde os líderes são obedientes ao Senhor, você tem um lar. E é isso que devemos aprender, que ao olhar para a cruz, o nosso coração é transformado, como já vimos, mas a nossa mente também é transformada, no sentido de que agora eu não olho mais para vocês me sentindo superior e dizendo, fulaninho me ofendeu, ele está errado. Eu estou errado, ele está errado, nós somos errados. A cruz nos mostra que só houve um que foi correto, e esse foi o que se entregou por amor. Vamos ao terceiro e último ponto, que está no verso 21. Antes de falar sobre ele, precisamos lembrar de mandamentos. A palavra de Deus, em Êxodo e Deuteronômio, revelada a Moisés, veio como tábuas da lei, 2 tábuas, 10 leis, e que, resumidamente, os 4 primeiros mandamentos falavam sobre o relacionamento do homem para com Deus, e os outros 6 falavam do relacionamento do homem para outro homem. E vocês aí podem lembrar de alguns mandamentos, né? Amar somente a Deus, não outros deuses. Ou então não matar, que na parte do relacionamento interpessoal. Mas esses mandamentos são simplificados, resumidos, no Novo Testamento, naqueles 2 grandes mandamentos. Ame ao Senhor com todo o seu coração, toda força e entendimento, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. É usando esse argumento que João está falando isso tudo. Vamos ler o verso 21, o último verso desse texto e desse capítulo. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Por que João está falando isso? Reforçando assim. Simples. Os gnósticos, a quem ele tinha combatido no verso anterior, se levantariam contra ele, dizendo, João está explicando coisa da cabeça dele aí, ele está inventando isso. Ele que criou isso, de que a gente deve se amar. Você não deve me amar, não. Cada um vive por si, buscando a Deus, e quem chegar lá primeiro, que ganha. Não é assim. João, ele está fazendo questão de mostrar, gente, eu não tirei isso da minha cabeça, não. Isso aqui é mandamento do Senhor, isso é palavra do Senhor. E ele faz questão de enfatizar, dizendo o seguinte, temos da parte dele.
Os gnósticos se gabavam de ter uma revelação especial, eu compreendi uma coisa sobre Deus que você não compreendeu. João não está se gabando de nada especial, ele está dizendo, gente, Cristo já falou, Cristo já disse que eu devo amar você e você deve me amar. Nós devemos amar uns aos outros. É isso que João está mostrando, que não eram opiniões dele, que ele não estava dando nenhum novo mandamento, mas ele estava reforçando o ensino do próprio Cristo. E, continuando nesse versículo, ele diz que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Na sua Bíblia está escrito, se você puder, ame ao seu irmão. Se você quiser, ame ao seu irmão. Se for fácil, ame ao seu irmão. Na minha também não. É um imperativo mesmo. Ame ao seu irmão. Nós devemos entender que amor não é opcional, não é aquelas disciplinas da faculdade que são optativas, a gente escolhe se quer, se não quer. Amar é obrigação do cristão. Como ele já disse no verso anterior, se eu não amo ao meu irmão, eu não posso amar a Deus, não faz sentido não amar quem eu vejo e amar quem eu não vejo. Eu estou vivendo uma fantasia. Mas ele vai reforçar aí, aquele que diz que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Isso quer dizer que o amor ao próximo é um demonstrativo do amor que eu recebi de Deus. Isso faz todo sentido. O amor que Ele derramou sobre minha vida, eu transmito. A gente tem o versículo que diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Esse é o entendimento aqui. Se eu tenho o amor de Deus na minha vida, isso tem que transbordar. O amor de Deus não é egoísta, Ele não fica só para mim e o mundo que pegue fogo. Não funciona assim. Nós temos que transmitir esse amor, porque usar palavras é fácil. Dizer, sim, eu sou cristão, sim, eu vivo na casa do Senhor. Falar a língua evangeliquez é fácil, é questão de prática, a gente pega jeito com 1 mês, 2 meses. Mas demonstrar amor, o amor de cruz, só para quem já morreu. E se você ainda não morreu, recomendo que morra. Morra para o seu ego, morra para o seu pecado, morra para a sua natureza carnal. E encontre vida e vida verdadeira em Cristo. Porque em Cristo nossos sentimentos são todos transformados. O nosso coração, que era pecador, que era limpo, que era sujo, agora é limpo. A nossa mente, que tinha pensamentos elevados sobre nós, agora nos coloca em nosso lugar, reconhecendo que Cristo é elevado entre todos nós. E os nossos atos, que antes eram para buscar a minha alegria, o meu prazer, agora são para buscar a glória de Deus. A glória de Deus e a alegria do seu povo. Imagine a seguinte situação. É a última ilustração dessa noite. Imagine a seguinte situação. Você fazia parte de uma igreja e nessa igreja você cometeu um pecado terrível. Todo mundo ficou sabendo do seu pecado. Pense o pecado aí que você quiser. E quando você está lá naquela igreja, você se arrepende do seu pecado, obviamente, porque você é cristão. E ao se arrepender do seu pecado, você nota que os olhares ainda permanecem estranhos para você. Você sabe os olhares que eu estou falando? Aquele olhar de reprovação, de rejeição, de meu Deus, ele fez isso. Esses olhares permanecem até você se sentir desconfortável realmente, chegar para o pastor e falar, pastor, eu vou trocar de igreja, eu não tenho nada contra o senhor, nem contra os irmãos, mas é porque eu não estou me sentindo bem. Então você troca de igreja, vai para outra igreja, chegando nessa outra igreja, todo mundo já estava sabendo do seu pecado lá, misteriosamente. E a mesma cena se repete. Os olhos de todo mundo, meu Deus, foi aquele irmão que fez aquilo, aquele pecado, meu Deus. E quando você chega lá, você se depara com essa situação novamente e você sonda o seu coração e percebe que não vai adiantar mudar de lugar. Então você passa lá, meses e mais meses, caladinho no seu canto, quietinho na sua cadeira, até que os irmãos percebam que, na verdade, você não é aquele monstro todo, que você é pecador igual a todos e pode viver uma vida comum de igreja. Mas seu coração fica remoendo por dentro. Você percebe que ninguém estendeu a mão e diz assim, aquela igreja não me acolheu da forma que eu precisava. Eles não estenderam a mão para mim. Eu acho que a culpa é dos pastores. Eu vou trocar de igreja porque aqueles líderes lá, eles não são do jeito que eu esperava que eles fossem. Isso vai se tornar um ciclo. A gente vai sim ser ofendido. Todos nós talvez já tenhamos sido ofendidos. Já fomos magoados, já fomos feridos. Já ficamos tristes até com a liderança, provavelmente. Mas se a gente for viver nesse ciclo de esperar que tudo fique perfeito e ninguém se ofenda mais, a gente vai buscar uma igreja que só vai ser encontrada lá no céu, minha gente.
a gente precisa entender que essas situações, elas servem para revelar duas coisas. Três coisas, na verdade. Primeira, que eu não estou sendo o cristão que eu deveria ser, se eu pequei e causei escândalo, por exemplo, na ilustração. Segunda, que os irmãos também pecam, porque se eles não estenderam a mão, ou se eles passaram anos te olhando com cara feia por causa do seu pecado, eles são pecadores igual a você. E terceiro, que nossa satisfação, nosso contentamento deve ser com Cristo somente. Homens são falhos e vão falhar. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas podem falhar, é uma possibilidade. Todos somos pecadores. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia, viva atento, vigie. E assim deve ser o nosso pensamento também. E aí a pergunta que eu faço é, onde está Deus? Está lá fora? Que você só fala dele, anuncia ele, mas aqui dentro no nosso coração não tem espaço para ele? Eu não posso perdoar o irmão que me ofendeu, que disse que eu sou feio, que eu só falo besteira, que eu falo heresia. Eu não posso perdoar o irmão, não posso. Onde está Deus nessas horas? Em que lugar Ele está em nossas vidas? Precisamos entender que não devemos amar apenas os irmãos que estão no nosso espectro político, que estão na mesma bolha ideológica que a gente. O irmão que diz que também não quer tomar vacina, ou o irmão que diz que quer tomar vacina. Eu tenho que amar todos. O que eu acho que está errado e o que eu acho que está certo. Não importa, a gente não combate pessoas, a gente combate ideias. Isso quando é necessário combater. Nós somos chamados a amar, e não a pegar espadas e sair lutando aqui dentro um contra o outro. Nós devemos olhar para Cristo e dizer, habita em mim, Senhor, mais uma vez. Porque enquanto o mundo olha lá aqui para dentro, no caso, e diz, olha os crentes como estão, Deus está lá fora, dizendo, não foi para isso que eu chamei vocês. A nossa alma chora, se despedaça, o amor esmorece, tudo vai ficando seco e frio, porque a gente tem preenchido de novo o nosso coração com vícios, com pensamentos mais altos que o Senhor em nossa vida. E assim não deve ser. Amar quem pensa igual a você é fácil, mas viver essa vida de comunidade é difícil. Amar como Cristo amou não é nadar no mar de rosas, não. É nadar no mar de espinhos mesmo. O amor de Cristo nos mostra isso, que vamos realmente passar por sofrimentos, que o caminho será escuro até lá, mas que nele temos luz para nos guiar, que a palavra é lâmpada para os nossos pés para que não nos percamos no caminho. Que apesar das lutas que vão aparecer pelo caminho, sabemos que lá vamos chegar com certeza, porque Ele é quem nos guia. Vamos para algumas aplicações, apenas 2 aplicações mesmo. Se você, como eu, já teve o hábito de colocar todas as culpas da igreja na conta dos pastores, se você olha e diz, a igreja está difícil mesmo, acho que a igreja presbiteriana do Catolé deveria ser mais acolhedora, está faltando fervor lá dentro, a culpa deve ser do pastor Flauber, deve ser do pastor Érico mesmo, deve ser o conselho que não é muito legal. Se você faz isso, como eu já fiz, confessando pecado aqui para vocês, se você faz isso, você tem que refrescar as coisas na sua cabeça e perceber que igreja sou eu, é você, é o pastor Flauber. Então, quando eu digo a igreja precisa ser mais acolhedora, eu tenho que ouvir também isso. Eu sou a igreja e eu preciso ser mais acolhedor. A igreja tem que ser mais amorosa, eu tenho que ser mais amoroso. Está faltando fervor lá dentro, está faltando fervor aqui dentro. Ame a sua igreja, ame as pessoas que estão ao seu redor, porque foi isso que Cristo fez. Ele pagou um alto preço por cada um que está aqui. Não foi só por Gustavo, porque ele é meu irmão e pensa parecido comigo. Não. Foi pelo mais parecido com você e pelo mais distante. Dentre os eleitos, todos esses você deve amar. Deve se entregar por cada um deles, está disposto a morrer por cada um deles. Segunda aplicação, e última, eu te faço uma pergunta. Pense de verdade. Quantas cadeiras cabiam aqui nessa igreja? Acho que mais de 100. Provavelmente. Hoje temos 60 cadeiras.
nem todas estão preenchidas. Eu sei, tem a questão da pandemia, tem diversos fatores que impedem as pessoas de vir para cá. Mas não é disso que eu estou falando, eu não estou falando da pandemia em si. Estou falando dos irmãos que estavam aqui. Eu sei que você lembra de algum senhor que sentava aqui na frente, de algum casal que ficava ali na ponta, de outro casal que ficava aqui mais atrás. Irmãos que foram e nosso coração não sentiu falta. Por quê? Quantas vezes você pensou nisso, orou por eles? Orou para que Deus mudasse a situação e para os que estão ainda presos em casa por conta da pandemia, que pudessem voltar, para que Deus acabasse com isso tudo, como disse a criança lá no começo. Ou por outros que não são por conta de pandemia, que realmente esfriaram na fé, perderam a fé, que faz mais de um ano que não pisam aqui nessa igreja. Quantas vezes você orou por eles? É fácil falar, eu amo todo mundo, eu amo como Cristo. É fácil falar isso. Difícil é ver esse amor. A gente se acomoda muito fácil. Tá muito bom ter nossas reuniões online, discipulado no Google Meet. Mas os irmãos que não têm essa facilidade, os irmãos que não sabem o que está acontecendo, porque diversos fatores deixaram a fé, não tem celular, não tem internet. O que nós temos feito? Nós temos refletido o amor de Cristo verdadeiramente? Concluo essa meditação com uma citação curtinha dos puritanos. Eles diziam o seguinte: Cristo é amor coberto de carne. Nem parece um texto puritano, parece um nordestino mesmo falando. Cristo é amor coberto de carne. Mas isso diz muito sobre o que nós temos que entender. Às vezes a gente olha e muda a frase assim: Cristo é doutrina coberta de carne. Cristo é evangelismo coberto de carne. Cristo é o que eu gosto coberto de carne. Cristo é tudo isso e mais um pouco. Cristo é amor, Cristo é santidade, é purificação dos nossos pecados, é abandono dos nossos vícios. Cristo é cruz. Isso deve estar sempre no nosso coração. Porque quando eu olhar para vocês e ver o quanto eu já ofendi vocês, ou posso ofender vocês, e quanto vocês me ofenderam, eu vou ficar triste. Mas se eu olhar para Cristo, isso se torna nada. Cristo suportou coisas muito piores. Cristo suportou a ira de Deus. Por isso, meus irmãos, olhemos para o Cordeiro vencedor, o Cordeiro que triunfou. Ele nos amou primeiro, por isso podemos amar. Amemos uns aos outros, porque isso demonstra o amor dele por nós. Oremos. Senhor Deus, graças te damos porque distante de ti não há amor. Não tínhamos amor, mas o Senhor nos aproximou de ti. O Senhor providenciou tudo, Cristo. O preço foi pago e hoje podemos nos assentar à mesa do Senhor, desfrutar da tua graça, da tua bondade, das tuas misericórdias. Te agradecemos porque entendemos que ser igreja é isso, é amar como Cristo amou, sacrificialmente. Te pedimos, Senhor, aparta de nós todo espírito de dissensão, de discórdia, para que possamos realmente te honrar com nossas vidas, com nossos atos, com o nosso viver. Pai, ajuda-nos a honrar o teu santo nome, a viver a vida de igreja. Certo que não é fácil, mas sabemos que em Cristo é possível. Por isso te pedimos, não nos deixe desviar de ti. Sabemos que se tirarmos os olhos da cruz por um só instante, podemos cair nos mais profundos abismos do pecado. Por isso nos mantém firmes a ti. Nos mantém agarrados à cruz. Em nome de Jesus. Amém.